Olá! Como homenagem à Semana Internacional das Mulheres, eu escolhi falar de um tema que sempre esteve presente ao longo da nossa história e que faz total diferença na saúde das mamas, que é a história do sutiã. A história do sutiã, ela se confunde, se mistura muitas vezes com a história das mulheres ao longo dos anos. Então, primeiramente, os primeiros relatos de algo que fosse parecido com o sutiã, ele vem lá da Grécia Antiga e do Império Romano. Naquela época, as mulheres enfaixavam o tórax com materiais, às vezes algodão ou lã, para sustentação, principalmente durante a prática esportiva. No final da Idade Média, mais ou menos no comecinho do absolutismo, até o final do século XIX, as mulheres utilizavam um utensílio que se chama espartilho. Para que serve esse espartilho? Ele servia para a sustentação e projeção das mamas, para afinar a silhueta das mulheres e para manter a postura. Na verdade, era um item muito desconfortável, geralmente feito de ossos de animais ou às vezes até mesmo de madeira. Então, apesar de ser associada à nobreza, à educação das mulheres da época, era um item que trazia desconforto, poderia dificultar a respiração, causando hematomas, e ele foi utilizado por muito tempo. Mais ou menos no final do século XVIII, mais ou menos na época da Revolução Francesa, as mulheres começaram a demonstrar insatisfação com o espartilho. E começaram a surgir novas ideias em relação a esse item do vestuário feminino. Em 1889, uma francesa que se chama Émilie Cadot, ela criou como se fosse o primeiro sutiã que a gente pode considerar como se fosse o pai do sutiã moderno. Ela criou um item. Ela cortou as hastes do espartilho e manteve só a parte superior do sutiã. E na época fez um grande sucesso. Em 1914, a socialite de Nova York, Mary Phelps, desenvolveu um sutiã com laços e fitas de seda e lenços e patenteou a ideia, sendo então considerada a mãe do sutiã. A ideia foi muito bem recebida pelas mulheres da época. Ela vendeu a sua criação por um preço que na época foi considerado um preço baixíssimo para uma empresa que se chama Warner Brothers, pelo preço aproximado de $1.500. E olha que interessante, essa empresa, depois dessa aquisição, faturou mais de 15 milhões com a venda dos sutiãs e fatura até hoje, porque eles ainda desenvolvem sutiãs de marcas como Calvin Klein. A partir daí, a peça começou a ser produzida em larga escala e tudo a depender da moda e da preferência das mulheres na época. Então temos alguns marcos na história do sutiã. Exemplo, em 1920, a estilista Coco Chanel, que também foi quem projetou a primeira calça feminina e é um símbolo do feminismo, ela desenvolveu sutiãs que tendiam a ser mais confortáveis e eles achatavam as mamas, o que era a moda da época. Já na década seguinte, a moda eram seios fartos, então o bojo foi desenvolvido com a intenção de projeção das mamas. A partir do pós-guerra, depois de 1945, surgiu um novo material que se chama nylon, que possibilitou a fabricação de sutiãs mais confortáveis com maior resistência, o que aumentou também a produção. Na década de 1960, o sutiã se tornou símbolo de repressão e machismo. Então, muitas mulheres se rebelaram contra a peça, ela se tornou símbolo desses movimentos, principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente tem um episódio bem marcante na história em que as mulheres queimam os sutiãs em frente a um concurso de Miss América, como uma forma de protesto mesmo contra a repressão e o machismo. Alguns anos depois, na década de 1990, a cantora Madonna, que já é um ícone do feminismo e da liberdade de expressão, da liberdade sexual, aparece em um de seus shows utilizando um sutiã icônico que foi desenhado pelo estilista Jean-Paul Gaultier, que é o sutiã cônico. Além disso, ela cantava a música Express Yourself. Então, a partir daí, o sutiã se torna, na verdade, o oposto da década de 60. Ele se torna um símbolo da liberdade sexual. Quer dizer, as mulheres podem fazer o que elas quiserem. Se elas quiserem usar um sutiã cônico, elas podem. Se elas quiserem usar o sutiã por cima da blusa, elas podem. Um sutiã de renda pode, um sutiã confortável. Isso fica mais a critério das mulheres.
Então, por que esse tema, agora entrando na nossa parte, por que esse tema é tão importante para os mastologistas? O sutiã está associado à saúde e bem-estar, aos cuidados com as mamas. Então, a gente sabe que a utilização de um sutiã adequado, ele reduz a mastalgia, que é a dor da mama. O sutiã é um excelente aliado das mulheres, por exemplo, no período da amamentação, que a gente sabe que a mama precisa de sustentação. E além disso, ele é muito utilizado no pós-operatório, na recuperação de cirurgias tanto estéticas quanto cirurgias do tratamento do câncer de mama. Então, espero ter informado um pouco para vocês da história desse nosso excelente aliado, que é o sutiã.